Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Hebreus 8, versículo 10. A doutrina do pacto divino está na raiz de toda a verdadeira teologia. Já foi dito que aquele que entende bem a distinção entre o pacto de obras e o pacto da graça é um mestre em teologia. Estou convencido de que a maioria dos erros que os homens cometem sobre as doutrinas da Escritura se derivam de erros fundamentais no que diz respeito aos pactos da lei e da graça. Que Deus me conceda agora o poder de instruir e lhes conceda a graça de receber instrução sobre esse assunto vital. A raça humana, na ordem da história, no que diz respeito a este mundo, em primeiro lugar ficou em sujeição a Deus sob o pacto de obras. Adão foi o representante do homem. Uma certa lei foi-lhe dada. Se ele a mantivesse, ele próprio e toda a sua posteridade seria abençoada como resultado da obediência. Se ele a quebrasse, ele receberia a maldição, ele mesmo e todos aqueles que eram representados por ele. Esse pacto, nosso primeiro pai quebrou. Ele caiu, ele não cumpriu as suas obrigações, e em sua queda ele envolveu a todos nós, pois estávamos todos em seus lombos, e ele nos representava perante Deus. A nossa ruína, então, foi completa antes mesmo de nascermos. Fomos arruinados por aquele que foi nosso primeiro representante. Portanto, ser salvo pelas obras da lei é impossível, porquanto sob esse aspecto já estamos perdidos. Se seremos salvos de algum modo, isto deve acontecer sobre um plano bem diferente, e não sobre o plano de fazer e ser recompensado por isso, pois este plano foi testado e o representante do homem, quando foi tentado, falhou por todos nós. Todos nós já falhamos em sua falha. É impossível, portanto, esperarmos obter o favor divino por qualquer coisa que possamos fazer ou merecermos a bênção divina por meio de recompensa. Mas a divina misericórdia se interpôs e forneceu um plano de salvação da queda. Esse plano é um outro pacto, um pacto feito em Cristo Jesus, o Filho de Deus, que é apropriadamente chamado pelo apóstolo de segundo Adão, porque ele se levantou novamente como representante do homem. Agora, o segundo pacto, na medida em que em Cristo estava em causa, era um pacto de obras, tanto quanto o outro. Ele era assim. Cristo veio ao mundo e perfeitamente obedeceu à lei divina. Ele deverá também, na medida em que o primeiro Adão quebrou a lei, sofrer a penalidade do pecado. Se ele fizer ambos, então todos os quais ele representa serão abençoados na sua graça e salvos por causa de seu mérito. Você vê, então, que, até o nosso Senhor vir a este mundo, havia um pacto de obras em relação a ele. Ele teve algumas obras para executar, sob a condição de que certas bênçãos seriam concedidas a nós. Nosso Senhor manteve este pacto. Sua parte foi cumprida até a última letra. Não há qualquer mandamento que ele não tenha honrado. Não há nenhuma penalidade da lei quebrada que ele não haja suportado. Se ele se tornou um servo obediente, e sim, obediente até a morte, e morte de cruz. Ele tem, assim, feito o que o primeiro Adão não poderia fazer, e ele recuperou o que o primeiro Adão perdeu por sua transgressão. Ele estabeleceu o pacto e agora ele deixa de ser um pacto de obras, porque todas as obras foram consumadas. Jesus fez todas as obras há muito, muito tempo atrás. E agora, o que resta do pacto? Deus, em sua parte, solenemente, se comprometeu a dar favor imerecido a todos quantos
estiveram representados em Cristo Jesus. Para todos pelos quais o Salvador morreu, estão reservadas uma quantidade ilimitada de bênçãos que serão dadas a eles, não por causa de suas obras, mas pelo dom da soberana graça de Deus, de acordo com a promessa de seu pacto, pelo qual eles serão salvos. Eis aí, meus irmãos e irmãs, a esperança dos filhos do homem, a esperança de salvarem a si mesmos é esmagada, pois eles já estão perdidos. A esperança de serem salvos pelas obras é uma falácia, pois não podem cumprir a lei. Eles já a têm quebrado, mas há um caminho de salvação aberto em sua sabedoria. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo recebe e torna-se participante da felicidade que Cristo comprou. Todas as bênçãos que pertencem ao pacto da graça, por causa da obra de Cristo, pertencem também a toda alma que crê em Jesus. Aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio. Romanos 4, versículo 5. Sem dúvida, receberá as bênçãos do novo pacto da graça. Espero que esta explicação seja simples o suficiente. Se Adão tivesse mantido a lei, ele teria sido abençoado pelo fato de mantê-la. Porém, ele transgrediu a lei e fomos amaldiçoados com ele e nele. Agora, o segundo Adão, Cristo Jesus, manteve a lei. Estamos, portanto, se somos crentes representados em Cristo e abençoados com o efeito da obediência de Jesus Cristo à vontade do Pai, ele disse no passado: Eis que venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Deleito-me em fazer a tua vontade. Ele fez a vontade de Deus e as bênçãos da graça são agora dadas gratuitamente para os filhos dos homens. Eu pedirei a sua atenção, então, em primeiro lugar, para os privilégios do pacto da graça. Em segundo lugar, aos participantes dele. Isto será o suficiente, tenho certeza, para sua consideração. 1. Sobre os privilégios do pacto da graça. O primeiro privilégio é que a todos quantos são participantes do pacto será concedida a iluminação de suas mentes. Porei a minha lei no seu interior. Jeremias 31, versículo 33. Por natureza somos ignorantes quanto à vontade de Deus. A consciência preserva em nós uma espécie de recordação vaga do que a vontade de Deus era. É um monumento da vontade de Deus, mas muitas vezes é pouco legível. Um homem não se importa de lê-lo, ele é avesso ao que ele lê ali. O seu coração insensato se obscureceu. Esta é a expressão que a Escritura, em Romanos 1, versículo 21, usa para se referir à mente do homem. Mas o Espírito Santo é prometido àqueles que são participantes do pacto. Ele virá sobre suas mentes e lançará luz, dissipando assim as trevas e iluminando-os para que conheçam a vontade de Deus. O ímpio tem algum grau de luz, mas é meramente intelectual. Esta é uma luz que ele não ama. Ele ama mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Mas onde o Espírito Santo vem, ele inunda a alma com um brilho divino, no qual a alma se deleita e deseja participar no máximo grau. Irmãos e irmãs, o homem renovado, o homem sob o pacto da graça, não precisa constantemente recorrer à sua Bíblia para saber o que ele deve fazer, nem ir a algum companheiro cristão para pedir instruções, pois agora ele não mais tem a lei de Deus escrita em tábuas de pedra, ou em pergaminho, ou no papel. Ele tem a lei escrita em sua própria mente. Há agora um infalível Espírito Divino habitando dentro dele, que lhe diz o certo e o errado, e por isso ele rapidamente discerne entre o bem e o mal. Ele já não confunde as trevas com a luz, e nem a luz com as trevas, nem confunde amargo com o doce,
e nem o doce com amar. Sua mente é esclarecida quanto à verdadeira santidade e à verdadeira pureza que Deus exige. Basta observar os homens a quem esta luz de Deus vem. Por natureza, alguns deles são profundamente depravados. Todos eles são depravados, mas pela prática, alguns deles tornam-se ainda mais perversos. Não é maravilhoso que um pobre pagão, que mal parecia reconhecer a distinção entre o certo e o errado, que o Espírito de Deus viesse à sua mente, tenha posteriormente, sem necessidade de ser ensinado quanto a todos os preceitos, individualmente recebido de uma vez a vívida luz de uma terna consciência que o tem conduzido a saber o certo e a amá-lo, e a ver o mal e evitá-lo? Se você quer civilizar o mundo, deve ser por pregar o Evangelho. Se você quer ter homens bem instruídos quanto ao certo e ao errado, isso deve acontecer por esta instrução divina, que somente Deus, Ele mesmo, pode dar. Diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior. Jeremias 31, versículo 33. E quão abençoadamente ele faz isso quando toma o homem que amava o mal e o chamava de bem e lança a luz divina em sua alma. E doravante ele não pode ser perverso, não pode ser obstinado, mas submete a si mesmo à vontade divina. Essa é uma das primeiras bênçãos do pacto, a saber, a iluminação do entendimento. A próxima bênção é: em seu coração as escreverei. Jeremias 31, versículo 33. Isso é mais do que conhecer a lei, infinitamente mais. Escreverei a lei não apenas em seus entendimentos, para que eles possam orientá-los, mas em seus corações, os quais lhes guiarão. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo faz com que os homens amem a vontade de Deus. Leva-os a deleitarem-se em tudo que Deus se deleita e abominarem o que o Senhor abomina. É bem dito no texto que Deus fará isso, pois certamente ninguém pode fazer isso por si mesmo. Poderia antes o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Não é o que o ministro pode fazer, embora ele possa pregar aos ouvidos. Ele não pode escrever a lei de Deus sobre as afeições. Fiquei maravilhado com a expressão utilizada no texto: em seu coração as escreverei. Escrever em um coração deve ser um trabalho difícil. Contudo, escrever em um coração, no interior do coração, quem pode fazer isso, senão Deus? Um homem faz o seu nome sobre a casca de uma árvore, e lá está ela, e as letras crescem com a árvore. Mas poderá ele escrever seu nome no interior da árvore? E ainda assim, Deus grava sua vontade e sua lei no coração e na natureza do homem. Eu sei que noção há sobre o povo cristão, que eles não se conformam a este ou aquele costume porque eles temem, que eles gostariam de se divertir nas vaidades do mundo, mas eles não gostariam de encontrarem-se com as penalidades. Ah, vocês filhos dos homens, vocês não compreendem a misteriosa obra do Espírito. Ele não faz nada desse tipo. Ele não faz com que o Filho de Deus seja um servo, um escravo, com medo da escravidão. Mas ele muda a natureza dos homens, e então eles deixam de amar o que uma vez amaram. Eles se afastam com aversão das coisas pelas quais uma vez foram encantados, e não podem mais cometer pecados que antes eram agradáveis para eles. Mais do que um anjo poderia descer do céu e chafurdar na lama com os porcos. Esta é uma obra da graça, e este é um pacto bendito, no qual se promete que nós seremos ensinados quanto ao que é correto, e conhecermos e amarmos a retidão, e a fazer o bem com um espírito voluntário. Estou me dirigindo a alguns nesta noite que têm dito: eu desejo ser salvo,
O que você quer dizer com isso? Você quer dizer que você deseja escapar do inferno? Ah, bem, eu pediria a Deus que você tivesse um outro desejo, a saber, que eu pudesse escapar do pecado, que eu fosse feito puro, que minhas paixões fossem refreadas, que os meus desejos e meus gostos fossem mudados. Se esse é o seu desejo, veja que evangelho eu tenho que pregar a vocês. Eu não vim para te dizer faça isso e não faço aquilo. Moisés lhe disse isso, e o pregador da lei fala com você segundo a sua maneira. Mas eu, o pregador do evangelho, desvelando o pacto da graça, nesta noite lhe digo que Jesus Cristo fez tal obra pelos pecadores que Deus, agora pelo amor de Cristo, vem a eles e os leva a ver corretamente e por uma obra divina sobre eles e neles. Faz com que amem a santidade e sigam a justiça. E anuncio esta que é uma das maiores bênçãos que uma língua poderia pronunciar. Eu prefiro ser santo do que feliz, se é que estas duas coisas podem ser separadas. Se fosse possível para um homem estar sempre triste e ainda ser puro, eu escolheria a tristeza. Se eu pudesse ganhar a pureza, pois, amado, ser livre do poder do pecado e ser levado a amar a santidade, apesar de eu ter falado à maneira dos homens a você, é a verdadeira felicidade. Um homem que é santo está alinhado com o propósito da criação. Ele está em harmonia com Deus. É impossível para este homem sofrer por muito tempo. Ele pode, por um momento, sofrer por seu bem permanente, mas tão certo como Deus é feliz, o santo deve ser feliz. Este mundo não é de tal modo constituído que na longa carreira a santidade seguirá com sofrimento, pois na eternidade Deus mostrará que ser puro é ser abençoado, ser obediente à vontade divina é ser eternamente glorificado. Ao pregar a você, então, essas duas bênçãos do pacto, eu praticamente preguei a você o reino do céu, que está aberto a todos quantos a graça de Deus vier a olhar com os olhos da misericórdia. A próxima bênção do pacto é: eu lhes serei por Deus. Se alguém me perguntar o que isso significa, eu lhe responderei: dê-me um mês para pensar nisso. E quando eu tivesse considerado o texto por um mês, eu pediria mais um mês. E quando eu tivesse esperado um ano, eu pediria mais um ano. E quando eu tivesse esperado até que eu ficasse grisalho, eu ainda gostaria de pedir o adiamento de qualquer tentativa de responder completamente a esta pergunta, até que eu chegasse à eternidade. Eu lhe serei por Deus. Agora, observe isto. Onde o Espírito de Deus veio para ensinar-lhe a divina vontade e fazer com que você a ame. Deus torna-se-lhe o quê? Um pai? Sim, um amorável e terno pai. Um pastor? Sim, um guardião atento do seu rebanho. Um amigo? Sim, um amigo que é mais chegado do que o irmão. Uma rocha? Um refúgio? Uma fortaleza? Uma torre alta, um castelo forte, uma casa, um céu? Sim, tudo isso. Mas quando ele disse, eu lhes serei por Deus, ele quis dizer mais do que todos estes juntos, pois eu lhes sereis por Deus. Abrange todos os títulos da graça, todas as benditas promessas e todos os privilégios divinos. Isto compreendo. Sim, agora eu paro, pois este é infinito e o infinito compreende todas as bênçãos. Eu lhes serei por Deus. Você precisa de provisão? O gado em 1000 montanhas pertence a ele. Não será nada para ele lhe conceder. Isto não vai empobrecê-lo. Ele dará a você como Deus. Você precisa de consolo? Ele é o Deus de toda consolação. Ele vai consolá-lo como um Senhor. Você precisa de orientação? Há sabedoria infinita esperando o seu aceno e chamada. Você precisa de auxílio?
Há um poder eterno, o mesmo que guarda os montes eternos, esperando por você. Você precisa de graça? Ele se deleita na misericórdia e toda essa misericórdia é sua. Cada atributo de Deus pertence ao seu povo, que é pactuado com ele. Tudo o que Deus é ou pode ser, e o que não há nisto, tudo o que você pode conceber e mais. Tudo que está em Cristo, mesmo a plenitude infinita de Deus, tudo isso pertence a você. Se você está em pacto com Deus, através de Jesus Cristo, quão rico, abençoado, excelso, nobre são aqueles que estão pactuados com Deus, pactuados com o céu. A infinidade pertence a você. Levante a cabeça, ó Filho de Deus, e nos gloriemos em uma promessa que eu não posso explicar e você não pode sondar. Nós a deixaremos por agora, pois é uma promessa muito profunda a qual nos esforçamos em vão para entender. Observe a bênção seguinte: e eles me serão por povo. Toda a carne é de Deus. Em certo sentido, todos os homens são seus por direito de criação e ele tem uma infinita soberania sobre eles. Mas ao olhar para os filhos dos homens, ele escolhe alguns e diz: estes serão o meu povo, não os demais. Eles serão o meu povo peculiar. Quando o rei de Navarra estava lutando por seu trono, o escritor que musicou a batalha diz: ele olhou para os inimigos de guerra e seu olhar era severo e altivo. Ele olhou para o seu povo e lágrimas estavam em seus olhos. E quando ele viu alguns dos franceses armados contra ele, então falou gentilmente a Henri: nenhum francês é meu inimigo. Abatam, abatam todo estrangeiro, mas deixem seus irmãos irem. O rei olhou para o seu povo, mesmo estando eles em rebelião contra eles. Ele tinha um pensamento diferente em relação a eles do que ele tinha para com os outros. Deixe-os ir. Ele parecia dizer: eles são meu povo. Então observe nas grandes batalhas e lutas deste mundo, quando o Senhor envia a artilharia terrível do céu, seu olhar é severo sobre os seus inimigos. Mas lágrimas estão em seus olhos quando ele olha para o seu povo. Ele é sempre terno em relação a eles. Poupe o meu povo, diz ele, e os anjos interferem para que esses escolhidos não tropecem com os seus pés em pedra. As pessoas têm os seus tesouros, suas pérolas, suas joias, seus rubis, os seus diamantes, e estas são as suas pedras peculiares. Agora todos no pacto da graça são as pedras peculiares de Deus. Ele as valoriza acima de todas as outras coisas. Na verdade, ele mantém o mundo girando para eles. O mundo não é senão um andaime para a igreja. Ele lançará fora a embalagem da criação quando seus propósitos em relação aos santos houverem findado. Sim, o sol, a lua e as estrelas passarão como trapos desgastados quando ele reunir os seus escolhidos e envolvê-los para sempre dentro da segurança dos muros do céu. Para eles o tempo se moveu, para eles o mundo existe. Ele mede a nação de acordo com o seu número e ele faz com que as próprias estrelas do céu lutem contra seus inimigos e os defenda deles. E eles me serão por povo. O favor que está contido em tal amor não pode ser expressado por qualquer língua. Talvez em alguns desses quietos lugares de descanso preparados para os santos, no céu deverá ser uma parte de nosso prazer eterno, contemplar as alturas e profundidades destas linhas douradas. 2. E agora, irmãos e irmãs, eu gostaria de ter tempo para falar as outras partes contidas nos versículos 11 e 12 do capítulo, mas eu não tenho, porque tenho uma aplicação prática a fazer que consiste na seguinte pergunta: com quem Deus fez este pacto? Eu disse que ele o fez com Cristo, mas ele o fez com Cristo como representante do seu povo.
A pergunta hoje à noite para você e para mim e para cada um é: eu sou participante de Cristo? Será que Cristo Jesus é meu representante? Agora, se eu fosse dizer que Cristo foi o representante de todo mundo, você não encontrará qualquer vantagem substancial nisto, devido à proporcional grande parte da humanidade que está sendo perdida. Qualquer tipo de participação que eles pudessem ter em Cristo certamente não é de nenhum valor benéfico para eles, no que diz respeito à sua salvação eterna. A pergunta que faço é: tenho uma participação especial em Cristo que este pacto sustenta em direção a mim, de modo que eu terei, ou de modo que eu agora tenho a mente iluminada, as afeições santificadas e a possessão de Deus como sendo o meu Deus? Não vos enganeis, meus irmãos e irmãs, eu não posso, e você não pode virar as folhas do livro do futuro. É impossível para nós forçarmos nosso caminho para a câmara do gabinete do Eterno. Espero que não estejam iludidos pelas ideias supersticiosas de que vocês tenham tido alguma revelação, ou que tenham ouvido algum som especial, ou tido um sonho que fez qualquer um de vocês pensar que é um cristão. Ainda assim, sobre premissas de alerta, eu tentarei ajudá-lo um pouquinho. Você já obteve qualquer uma dessas bênçãos no pacto? Você tem uma mente iluminada? Você agora percebe que seu espírito lhe diz o que é certo e o que é errado? Melhor ainda, você tem amor pelo que é bom? Você tem ódio pelo que é mal? Se sim, como você tem uma bênção, pacto, todo o resto virá com ela. Agora, homens e mulheres, vocês já passaram por uma grande mudança? Vocês já chegaram a odiar o que vocês uma vez amaram? Se este for o caso, o pacto está diante de vocês, assim como Canaã esteve diante dos olhos encantados de Moisés, no topo da montanha. Olha agora, pois é seu, dela mana leite e mel, e pertence a vocês, e vocês herdarão a terra. Mas se não houve tal mudança operada em vocês, eu não posso lhes fazer qualquer congratulação, mas agradeço a Deus que eu possa fazer o que pode lhes ser útil. Eu posso lhes apontar a direção divina, a direção para a obtenção de uma participação neste pacto, e verificar sua participação nele é simples. Ele está contido em poucas palavras. Observe bem essas 3 palavras: creia e viva. Pois quem crê em Cristo Jesus tem a vida eterna, que é a bênção do pacto. O argumento é óbvio. Tendo a bênção do pacto, você deve estar no pacto. E estando no pacto, Cristo evidentemente deve ter te representado, ficando por seu fiador. Mas alguém diz: o que é crer em Cristo? Darei algo que é um sinônimo disso, a saber, confiança em Cristo. Como faço para saber se ele morreu por mim em particular? Confie nele. Quer você saiba se ele morreu por você em particular ou não. Jesus Cristo é levantado na cruz do Calvário como a expiação do pecado, e a proclamação é feita: olhai, olhai, olhai e vivei. E quem renunciar à sua autojustiça, repudiar tudo aquilo do qual ele agora depende, e vir e confiar na obra consumada de nosso Salvador exaltado, tem nesta própria fé o sinal, e que ele é um daqueles que estava em Cristo quando ele foi para a cruz, e operou a eterna redenção por seus eleitos. Eu não acredito que Cristo morreu no madeiro para tornar os homens salváveis, mas para salvá-los. Não para que alguns homens possam ser salvos, mas para realmente resgatá-los. Ali, então, ele deu-se como um resgate. Ali, ele pagou as dívidas deles, lançou seus pecados no Mar Vermelho e lá fez uma limpeza de tudo o que pudesse servir de acusação contra os escolhidos de Deus. Se você crê,
Você é um dos eleitos. Cristo morreu por você. Se você crê em Deus, seus pecados estão perdoados. Bem, mas, diz alguém, e quanto àquela mudança de natureza? Ela sempre vem com a fé. É o parente próximo à fé. Onde quer que haja uma genuína fé em Cristo, a fé opera pelo amor. Um senso da misericórdia gera afeto. Amor por Cristo gera ódio pelo pecado. O ódio ao pecado limpa a alma, e a alma sendo purificada, a vida muda. Você não deve começar por remendar-se externamente. Você deve começar com a nova vida interna, e isso deve ser obtido. É o dom de Deus através da fé simples em Jesus. Um escravo que havia por algum tempo frequentado um lugar de adoração havia assimilado a ideia, uma ideia muito natural, de que ele foi salvo porque havia sido batizado. Ele tinha ido a um desses lugares onde ensinam as crianças a repetirem essa fórmula. No meu batismo, no qual eu fui feito um membro de Cristo, Filho de Deus, e um herdeiro do reino dos céus. Agora, disse ele, de forma muito simples e muito claramente, pois assim o catecismo ensina. E esta é uma grande ilusão. Estou salvo porque eu fui batizado. O batismo fez de mim um filho de Deus. Agora, o bom homem que tentou instruí-lo melhor não poderia encontrar nenhuma metáfora para se adequar ao seu intelecto melhor do que levá-lo para a cozinha e mostrando-lhe uma garrafa de tinta preta. Agora, ele disse, eu vou lavá-la. E ele lavou o exterior da garrafa e convidou o homem a beber dela, porque ela estava limpa. Não, disse o homem, ela está cheia de tinta, ainda está suja, e não está limpa porque você lavou somente o exterior. Ah, disse ele, e assim acontece com você. Tudo o que essas gotas de água poderia fazer por você, tudo o que o batismo poderia fazer por você, é lavar o seu exterior. Mas isso não faz com que você fique limpo, pois a sujeira está toda em seu interior. Agora, a obra do pacto da graça não é lavar o exterior, nem limpar a carne, nem fazer com que você passe por ritos, cerimônias e mãos episcopais. Mas a obra do pacto da graça é lavar o interior, purgar o coração, purificar os sinais vitais e renovar a alma. E esta é a única salvação, sem a qual nenhum homem jamais entrará no céu. Você pode ir hoje à noite e renunciar a todos os seus vícios exteriores. E eu espero que você faça isso. Você pode ir e praticar todas as cerimônias da igreja. E se elas são bíblicas, eu desejo que você as faça. Mas elas não farão nada por você, absolutamente nada a respeito de sua entrada no céu. Caso você perca uma outra coisa, ou seja, que fique sem receber a bênção pactual da natureza renovada que só pode ser obtida como um dom de Deus através de Jesus Cristo e como resultado de uma fé simples naquele que morreu sobre o madeiro. Eu insto para que todos vocês se autoexaminem. Eu lhes pressiono com sinceridade, vocês que são membros da igreja. É inútil você ter sido batizado. É inútil que você tome o sacramento. Que proveito há? Na verdade, devem trazer uma maior responsabilidade e uma maldição sobre você, a menos que seus corações tenham sido feitos novos pelo Espírito Santo, segundo a promessa do pacto. Se você não tiver um coração novo, vá para seu quarto, caia sobre os seus joelhos e clame a Deus por isso, que o Espírito Santo o leve a fazer isso. E enquanto você está suplicando, lembre-se que o novo coração vem do coração sangrante. A mudança na natureza vem da natureza agonizante. Você deve olhar para Jesus, e olhando para Jesus sabemos que há vida em um olhar para o crucificado, há vida neste momento para você. Essas bênçãos
das quais eu falei me parecem ser um grande consolo e inspiração. Elas são um grande consolo para os crentes. Você está em pacto, meu querido irmão, mas você me diz que você é muito pobre. Mas Deus disse: eu lhe sereis por Deus. Portanto, você é muito rico. Um homem pode não ter um centavo no mundo, mas se ele tem um diamante, ele é rico. Portanto, se um homem não tem nem um centavo e nem um diamante, contudo, se ele tem o seu Deus, ele é rico. Ah, mas o seu casaco está esfarrapado e você não vê de onde virão os meios para renovar o seu vestuário. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Lucas 12, versículo 27. Você tem o mesmo Deus que os lírios. Ele vestirá assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, e não vestirá ele muito mais a vocês, homens de pouca fé. Eu também disse que essas bênçãos são uma inspiração, e eu acho que sejam. Elas são uma inspiração para todos nós para trabalharmos para Cristo, porque temos a certeza de ter alguns resultados. Eu desejo que as nações fossem convertidas a Cristo. Eu gostaria que toda Londres pertencesse ao meu Senhor e Mestre, e que todas as ruas fossem habitadas por aqueles que amam o seu nome. Mas quando eu vejo pecado abundante e o Evangelho muitas vezes sendo derrotado, eu caio para trás sobre estas palavras. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo: o Senhor conhece os que são seus. 2 Timóteo 2, versículo 19. Deus terá aqueles que são seus. Os poderes infernais não roubarão a Cristo. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O Calvário não significa derrota. Getsemane, uma derrota? Impossível. O homem poderoso que foi levantado na cruz para sangrar e morrer por nós, sendo também o Filho de Deus, não será derrotado, mas vitorioso. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Se alguns não forem salvos, outros serão. Se, ao serem convidados, alguns não se consideram dignos de ir à festa, outros serão trazidos, até os cegos, os aleijados e os coxos, e a ceia ficará cheia de convidados. Se eles não vêm da Inglaterra, eles virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Há de acontecer que, enquanto Israel não for reunida, eis que as nações serão reunidas a Cristo. A Etiópia estenderá os braços. Sinim entregar-se-á ao Redentor. O deserto uivante dobrará os joelhos, e o estrangeiro remoto perguntará por Cristo. Oh, não, amado, os propósitos de Deus não serão frustrados. A vontade eterna de Deus não será derrotada. Cristo morreu uma morte gloriosa e terá plena recompensa por toda a sua dor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, versículo 58.